Salve torcedor Coxa Branca, seja muito bem-vindo ao Falando de Bola, o blog do Coxanautas agora também em vídeo, toda sexta-feira aqui no YouTube para você. Depois de estrear com um empate fora de casa em Campinas contra a Ponte Preta por 1-1, o Coritiba passa agora a ter 2 jogos dentro do Couto Pereira. Serão 2 desafios, contra o Brusque neste domingo e na outra sexta-feira contra o Sport. Chegou a hora da verdade para esse time e também para o técnico Guto Ferreira. E já peço também para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e não esquecer de ativar o sininho para não perder nada do que o Coxanautas tem trazido para você. E digo mais, vem muita coisa boa pela frente. Vem comigo! Esses 2 jogos que o Coritiba vai ter na sequência a partir do próximo domingo mostrarão muito do que o time alviverde pode fazer nesta Série B. O jogo de domingo contra o Brusque é uma ótima oportunidade para que o Coritiba conquiste a sua primeira vitória no campeonato e consiga amenizar um pouco essa pressão que vem rondando as cercanias do Alto da Glória. E com isso, faça com que o torcedor Coxa Branca vá ainda mais confiante para o jogo contra o Sport. Esse sim, será um verdadeiro teste e aí a gente vai poder saber o que esperar do Coritiba nesta Série B. O time alviverde deve ter mudanças para esse jogo contra o Brusque. Após a bela apresentação que fez contra a Ponte Preta, quando entrou no intervalo, mudou a história da partida ao marcar o gol de empate e também dar uma outra movimentação ao time, o jovem Lucas Ronier deve ganhar a vaga de titular no lugar do Davi da Hora. Aliás, a torcida anda na bronca com o atacante Davi da Hora. Ele que foi comprado pelo Coritiba com um valor de 4 milhões de reais e até agora não conseguiu justificar o investimento. Porém, é um atacante que já teve bons números na carreira e é jovem. O que o técnico Guto Ferreira precisa fazer é recuperar o seu bom futebol, até porque até a abertura da janela o Coritiba não vai poder fazer novas contratações. E as opções de ataque do time alviverde, principalmente pelos lados do gramado, são limitadas. Então, não resta outra alternativa, senão o técnico Guto Ferreira buscar recuperar o bom futebol do Davi da Hora. Para isso, um banco ao jogador, já nesse jogo contra o Brusque, é fundamental, até para aliviar a pressão em cima dele. E tem mais uma coisa, pessoal, o momento é do Lucas Ronier. Além dessa possível alteração na equipe titular, com a entrada de Lucas Ronier no lugar de Davi da Hora, o técnico Guto Ferreira deve ter outras opções para armar seu time para essa partida. Mas não acredito que ele vá fazer outras mudanças na equipe titular. Além de poder contar com os prováveis retornos dos meias Sebastian Gomes e Giovanni Meller, que podem ficar como opção no banco de reservas, Guto Ferreira também vai ter à sua disposição o lateral direito Johnny e o meia Iago Ferreira, contratados juntos ao Fluminense e que já estão inscritos no BID e podem ficar à disposição do treinador. A presença do Iago Ferreira como opção pode dar ao técnico Guto Ferreira uma nova alternativa tática para escalar a sua equipe neste campeonato. Com o Iago, o Guto pode de repente escalar 4 jogadores na meia cancha, buscando aumentar a criatividade do setor e fazer com que os atacantes sejam mais municiados e tenham mais possibilidades de concluir em gol, uma vez que a gente tem visto o Leandro Damião ser pouco acionado durante as partidas. Iago Ferreira é um meia canhoto que gosta de atuar pelo lado direito do gramado, mas ele não é aquele atleta que fica preso a um determinado setor do campo. Ele pode atuar centralizado, ele pode também atuar pelo lado esquerdo, e isso pode fazer com que ele reveze de posições com Lucas Ronier, com Matheus Friso, enfim, vai dar uma nova alternativa ao treinador. Ele é aquele meia típico que vem buscar a bola dos volantes para municiar os atacantes. Provável time para enfrentar o Brusque deve ter Pedro Morisco no gol, Natanael e Jamerson nas laterais e o miolo de zaga sendo formado por Maurício Antônio e Bruno Melo. A meia cancha deve ter Morelli e Vini Paulista como os volantes e aí a armação, que deve contar com Figueiredo, Matheus Friso e Lucas Ronier. E lá na frente, centralizado, Leandro Damião. Após a primeira rodada, dos clubes que eu mencionei no programa passado como os prováveis candidatos ao acesso, 3 já estrearam com vitória. O Santos, que bateu o Paysandu dentro da Vila Belmiro e confirmou o seu favoritismo, apesar de que não fez um bom jogo e chegou a sofrer com o time paraense. O Novo Horizontino, que conquistou uma bela virada em cima do CRB.
com um gol no final da partida, e o Sport, que também estreou muito bem, conquistando uma vitória fora de casa contra o Amazonas. 4 times estrearam com empate. Ceará e Goiás, que empataram jogando na Arena Castelão em Fortaleza, com direito a pênalti perdido pelo Thiago Galhardo, atacante do Goiás. O Coritiba, que empatou com a Ponte Preta em 1-1. E o América, que empatou fora de casa com o Botafogo de Ribeirão Preto, também por 1-1. O grande destaque da rodada, na minha opinião, foi o atacante Romarinho do Sport, autor de um gol e uma assistência na vitória sobre o Amazonas por 3-2. Contratado recentemente junto ao Fortaleza, o atacante tem tudo para ser o grande nome do time pernambucano nesta Série B. O próximo adversário do Coritiba, o Brusque, estreou muito bem na Série B, vencendo o Mirassol do goleiro Alex Muralha por 3-1 jogando em casa. O grande destaque da vitória do Brusque foi o experiente goleiro Matheus Nogueira, que teve uma atuação muito segura. O Brusque que conta em seu elenco com alguns jogadores que já passaram pelo Coritiba, como os atacantes o Elisol, Paulinho Mocelin e Osman. Tudo bem que nenhum deles deixou saudade no torcedor alviverde, mas espero que a lei do ex não prevaleça no alto da glória. Um detalhe curioso é que o Brusque é o time mais barato dessa Série B. Ele custa apenas a bagatela de 28 milhões de reais, 104 milhões a menos do que o Coritiba, que custa 132 milhões. O grande destaque da equipe catarinense é o experiente zagueiro Wallace, que já passou por Corinthians, por Flamengo e também por Grêmio. O Wallace vai para a sua 3ª temporada no time catarinense e vem sendo a principal liderança da equipe. Coritiba e Brusque só se enfrentaram 2 vezes na história e os 2 jogos foram pela Série B de 2021. No primeiro confronto, na cidade de Brusque, empate em 0-0. No jogo da volta, vitória do Coritiba por 4-0, com gols de Igor Paixão, Luciano Castan, Léo Gamalho e Matheus Salles. 4 jogadores que não fazem mais parte do elenco alviverde. Coritiba, então, tem ótima oportunidade para mudar completamente o astral, não só dentro lá do Couto Pereira, como da torcida também que anda na bronca. As partidas contra o Brusque nesse domingo e com o Sport na outra sexta são ótimas oportunidades para que isso aconteça. Chegou a hora de lotar o Couto Pereira já a partir desse domingo e empurrar o Coritiba para cima do Brusque. E lá na outra sexta, lotar também. Afinal, quem não gosta de ir num jogo sexta-feira à noite e depois poder curtir a sexta-feira? Então, chegou a hora, torcedor Coxa Branca. Como sempre, mais uma vez, é a nossa hora, o nosso momento de estar ao lado do nosso Coritiba. Mas é preciso lembrar de uma coisa, só a torcida não ganha jogo. É preciso que os jogadores façam algo que ainda não fizeram em 2024, que é jogar bola. Eu volto com Falando de Bola na próxima semana, no dia do jogo contra o Sport. E espero que eu possa estar aqui falando depois de uma vitória do Coritiba contra o Brusque. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do que o Coxanautas tem feito para você.